Oi, turminha! Vamos corrigir agora nossas atividades de português. Páginas 55 e 56. Bora lá? Então, galerinha, no número 1, nós tínhamos que ligar as características aos tipos de textos indicados. Nós estudamos nesse capítulo 3 gêneros textuais: o dicionário, a história em quadrinhos e o poema. E aí, nós temos as imagens desses gêneros textuais. A primeira imagem é de uma folha de um dicionário. A segunda imagem é de um poema. E a terceira, de uma história em quadrinhos. E agora, nós vamos ver qual característica se liga a qual gênero textual. Na letra A, há uma sequência alfabética e numérica. Qual gênero textual tem essa característica? O dicionário. Ele é organizado em ordem alfabética e possui numerações. Na letra B, diz que a fala dos personagens fica dentro de balões. Em qual tipo de texto eu tenho balõezinhos para a fala? Na história em quadrinhos. Na letra C, fala de um texto que brinca com as palavras por meio de rimas e repetições sonoras. Nós estamos falando dos poemas. A letra D fala de um tipo de texto que apresenta os fatos numa sequência, contando uma história. Então, estamos falando da história em quadrinhos. A letra E fala de um texto que não tem um autor indicado. Nós estamos falando do dicionário. Nele, quem definiu aquele significado das palavras não está ali escrito o nome do autor. Num poema, nós temos o nome do autor no final. Numa história em quadrinhos, nós também temos o nome do autor. Então, o tipo de texto que não tem o nome do autor é o dicionário. Na letra F, nós temos um tipo de texto que organiza as ideias em versos e estrofes. Nós estamos falando dos poemas. Vocês lembram que os poemas são os textos que têm versos e estrofes? No número 2, nós temos que escrever 4 palavras para exemplificar 2 regrinhas que nós estudamos nesse capítulo. A regrinha do L e do U, que podem ter o mesmo som no final das palavras. E também a regrinha da letra S, que quando ela aparece entre vogais, ela possui o som de Z. A resposta é pessoal, mas eu coloquei 4 exemplos aqui para vocês. Na regrinha do L e do U, eu coloquei as palavras sinal, chapéu, avental e céu. Na regrinha da letra S, eu coloquei as palavras casa, aviso, visita e frase. Quais palavras você colocou? O exercício número 3 era um desafio. Nós tínhamos que escrever as palavras do jogo observando algumas dicas. Então, nós tínhamos um enigma. Na letra A, perguntava o nome de uma chuva muito forte. Nós estamos falando de temporal. Na letra B, o nome do tecido que cobre a cama é o lençol. A letra C pergunta um meio de transporte. Esse eu acho que era um pouco mais difícil, mas estamos falando do automóvel. E na letra B, faz parte das escadas. Eu já havia dado uma dica, que nós subimos, né? São os degraus. E aí está no singular, é a palavra degrau. O número 4, você tinha que reescrever as palavras da atividade anterior, que era o desafio do número 3, e separar as sílabas. Então, na letra A, nós temos temporal. Na letra B, lençol. Na letra C, automóvel. E na letra D, degrau.